Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical. O tema são os valores do reino de Deus e nós estamos estudando o Sermão do Monte. O que acontece é que o Senhor Jesus ele precisa fazer uma revisão em Moisés. Ele tem que julgar Moisés, revisitar Moisés. Os senhores imaginem que Moisés estava sendo ensinado nas sinagogas todos os sábados há 1000 anos praticamente. As sinagogas já foram criadas, as sinagogas tornaram-se casa de estudo e Moisés vinha sendo ensinado, e chegou o tempo do Moisés ser julgado. Como assim Moisés ser julgado? Pelo julgador, que é Jesus. Quando Jesus chegou para ver o que é que estavam ensinando sobre Moisés, como é que Moisés estava sendo ensinado, descobriu-se que Moisés estava sendo mal interpretado, de uma tal maneira que o Senhor Jesus falou: ouviste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Porque o eu porém vos digo significa o quê? Ensinar errado. É possível que nós, de Bíblia aberta, meus irmãos, façamos uma falsa religião para o mundo. De Bíblia aberta. É possível de Bíblia aberta, língua portuguesa, treinamento, conhecimento, a gente com a Bíblia aberta, a gente não saber nada sobre Deus. Isso aconteceu com os judeus. Eles não conheciam Moisés e eles não conheciam as Escrituras. Jesus disse: errais. Para quem que ele disse errais? Saduceus. Quem eram os saduceus? Teólogos, mestres da religião de Israel. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. É o que Jesus disse. Não vem com esse negócio de poder de Deus sem Bíblia. Não vem com esse negócio de poder de Deus torcendo as Escrituras, contorcendo as Escrituras, distorcendo as Escrituras. Não. Errais, e Jesus disse: errais muito. Ele acrescentou: errais muito. Isso aconteceu com a turma lá do primeiro século. Se eles tinham Bíblia, tinham sinagogas, tinham ensinadores, por que Jesus não foi aceito? Porque era o dever deles. O dever deles era preparar o povo para receber o Messias, não é? Bíblia aberta não é para isso? Para que a gente receba o Espírito Santo? Bíblia aberta não é para que a gente seja perfeito? Para isso. Mas não. Eles se tornaram senhores da sinagoga, senhores das consciências. Jesus disse que eles amarravam fardos pesados nas costas das pessoas, mas nenhum deles colocava nem o dedo para mover. Aí Cristo falou: raça de víboras, hipócritas, fingidos, tudo que vocês fazem é para serem vistos pelos homens. Por isso que na hora de entregar o sermão da montanha, o que fez o Senhor Jesus? A Bíblia diz: subiu o monte. Ele subiu. O reino de Deus, irmãos, ele é muito cheio de símbolos, bastante símbolos. E um desses símbolos é justamente esse negócio de Jesus sair da planície. Você vê, Jesus ele foi para o Jordão, desceu as águas do Jordão, foi para o deserto, venceu o diabo, voltou, estava ali pregando à margem do mar da Galileia. Depois, quando ele viu que tinha uma grande quantidade de pessoas, ele subiu o monte, para dificultar mesmo. Por que dificultar? Esse aqui é muito simbólico. Uma coisa é eu receber a palavra na minha comodidade, no meu conforto. Ligo a minha internet, assisto pela live e dou uma interrompida aqui, vou na cozinha, pego um copo de suco e glória a Deus e aleluia. Tá bom. Outra coisa é Jesus começar a subir o monte. Aí na hora de subir o monte, quem é que vai subir? Poxa, para que ele tem que subir? Tanta gente aqui no Mar da Galileia, tanta gente aqui à beira-praia. Olha quantas pessoas estão aqui na planície com a gente aqui, ó, perto de casa. Tem ali a casa de Pedro é ali, a casa de João é ali, a casa de Tiago é ali. Para que ele tem que fazer essa dificuldade toda? Dificultar. É por causa que o nível vai subir. E como o nível vai subir, aí ele dificulta mesmo. Aí vai dificultar como? Sobe o monte. Quero saber quem vai subir comigo? Sobe o monte. Quem vai subir comigo? Vai ficando íngreme, vai ficando mais alto. Aí aquelas pessoas que são mais acomodadas, mais confortáveis, querem uma religião confortável para elas, aí essas pessoas falam: não, quando ele vier aqui a gente ouve. Deixa ele subir lá. Só um momentinho. Talvez aqui era para aumentar o tom de voz dele.
Não, não. Tem muito mais coisas envolvidas. Bem mais coisas. Então ele sobe. Aí ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um paralelo com Moisés. O que aconteceu com Moisés? Deixou o povo lá embaixo e subiu o Sinai. Lá no Sinai só ele e Deus. E proibiu o povo de subir. Aqui Jesus não proibiu, não. Aqui Jesus subiu e levou. Evangelho é isso, mano. Evangelho não é coisa secreta. Entendeu? O Evangelho não é seita. Evangelho não é um movimento esotérico. Evangelho não é panelinha para alguns. Evangelho é a céu aberto. Evangelho é a luz do dia. Evangelho é para levar o povo junto. Agora, não por força nem por violência. Tem que subir. Cada um tem que falar o seguinte: o homem está subindo o monte. O que a gente faz? Fica aqui no mar? Fica aqui em casa? Deixa para depois? Não, vamos subir com ele também. Porque só ele tem as palavras de vida eterna. Só quem subiu ouviu as palavras de Jesus original. Só quem subiu. Quem não subiu perdeu. Deixou de receber a legislação do reino de Jesus. Essa é a legislação. Essa é a carta magna. Essa é a carta maior. Aí o que faz o Cristo? Quando ele percebeu que os discípulos estavam por ali, aí ele começa a falar. Aí ele vai dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Aí ele vai trazendo as bem-aventuranças. Ponto. Trouxe as bem-aventuranças, o povo está por perto dele ali, depois ele vai para as explanações. O que são as bem-aventuranças? É o preâmbulo da Constituição. Nós temos a Constituição do Brasil. Antes de falar todos os artigos, tem um preâmbulo, as boas-vindas. Você vê como que começa o Evangelho de Jesus. Sejam bem-vindos os mansos, sejam bem-vindos aqui os puros de coração, sejam bem-vindos os misericordiosos, sejam bem-vindos os que têm fome e sede de justiça, sejam bem-vindos os que choram, vocês serão todos consolados. É um cartão de visitas. Não é o Monte Sinai pegando fogo, colocando todo mundo com medo, apavorado. É o Sermão do Monte, é o monte onde Cristo está. Seja bem-vindo, ó, cartão de visita para todo mundo. Bem-aventurados são vocês, quando vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos e exultai. Grande, Jesus não falou que é só galardão, grande é o vosso galardão nos céus, assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Estamos entrando na receita dos profetas. Estamos entrando na saga dos profetas. Estamos entrando no galardão dos profetas. Agora estamos entrando como? Com cartão de visita. Como bem-aventurados. Fica com a gente aqui. Depois que a gente começou a ouvir as primeiras palavras de Jesus, aí, deixa eu pegar aqui a Bíblia, que eu gosto muito da Bíblia. Pensa numa pessoa que gosta de Bíblia. Da Bíblia. Eu gosto de ler na Bíblia, né? Mesmo que tem Bíblia eletrônica, eu tenho Bíblia no celular, eu gosto da Bíblia assim, ó, que pesa na mão, tá? E tem esse barulho de folha para lá e para cá assim. Isso aqui é muito bom. Pega a caneta, anota, memoriza. Outra coisa que eu estou gostando muito, meus irmãos, é só ouvir a palavra, não ficar visualizando bastante, porque o Espírito diz assim, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça. Ele não disse veja, ele disse ouça, porque a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então nós temos que ouvir, aprender a ouvir, porque ele é a palavra, e a palavra tem que ser ouvida. Então estou gostando bastante da gente ter esse momento aqui, para a gente ouvir. Aí daqui a pouco eu abro o fórum, os irmãos começam a fazer as perguntas, fazer as interações, e a gente prossegue, tá bom? Aí vamos ler aqui Mateus capítulo 5, que é onde nós estamos. Eu acabei de parar aqui no versículo 12, ó. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o tema da nossa aula de hoje. Aí começa Jesus a explanação. Depois que está todo mundo bem-vindo, os bem-aventurados, o Evangelho é para os bem-aventurados. Agora Jesus começa dizendo, a primeira parte: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então a gente começa a entender o seguinte: Jesus, que deu as boas-vindas, vai começar a legislar, dar lei
para nós. Não é a lei de Moisés, aquela que se alguém tocar no monte vai ser apedrejado até a morte. Não é a lei de Moisés, é o Evangelho. E o Evangelho começa com a primeira cláusula do Evangelho, a primeira grande frase. Vocês, quer dizer que ele está pessoalizando. Vocês é você, Senhor, é o Senhor, vocês. Ele está falando eles não estão falando eles lá, os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, as prostitutas. Não, ele não disse eles que estão lá embaixo, eles que não subiram o monte. Eles que estão lá pescando, trabalhando, eles que não vieram para a escola dominical, eles que não vieram para a igreja, não são eles lá fora, são vocês. Jesus apontou, vocês estão aqui no monte, não estão? Vocês não receberam cartão de visita, não são os bem-vindos, vocês. Então nós, irmãos, não podemos jamais terceirizar a nossa responsabilidade. Nunca é culpa do outro lá fora, nunca é responsabilidade do outro lá fora. Nunca é para o que não veio, sempre é para você, para mim e para você, sempre. Nós nunca vamos olhar para a esquerda e para a direita e dizer a culpa ela está lá fora. Não, a culpa não está lá fora. A responsabilidade está lá fora. Não, a responsabilidade não está lá fora, porque a bênção não está lá fora. Se a bênção está aqui, a responsabilidade está aqui também. Você vê que Jesus sobe o tom. Aí ele sobe o tom dizendo, vocês são, aí é um verbo estar e o verbo ser. Ele não disse vocês estão como o sal da terra, ele usou o verbo ser. A diferença de estar e ser: estar é um momento, é uma ocasião, é de vez em quando. Então de vez em quando eu estou no meu trabalho, de vez em quando eu estou assistindo um filme, de vez em quando eu estou comendo, mas eu não sou comendo, eu não sou assistidor de filmes. Eu não sou. Ser é para sempre. Ser é o tempo todo. Ser é em todo lugar. Ser é para todo mundo. Então Jesus não disse, vocês estão como o sal da terra. Ele disse, vocês são. Isso não tem como mudar. Essa é a natureza do Evangelho. Essa é a natureza do crente. E nós que estamos aqui numa sala de obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, colaboradores, cooperadores, da reserva. Tem alguém aqui que é da reserva? Não tem não, irmão. Não tem. Sabia que não tem reservista no reino de Deus? Não tem. Acabou a carreira, ponto final, para o céu. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Não tem plano de aposentadoria. Não tem reserva no reino de Deus. Só tem homem engajado. O apóstolo Paulo falou, milita comigo. Não fica na reserva não, Timóteo. Milita comigo. Sofre as aflições como um bom soldado. De quem? Cristo Jesus, meu. Você tem que sentir aquela vontade, tem que se sentir engajado, parte do exército de Jesus. Tem trabalho para todos nós. Então a gente é sal da terra. A gente não vai ser sal da terra. Vocês serão sal da terra, não é serão. Vocês foram sal da terra, não é foram. Vocês são. Não tem reserva. Está todo mundo aqui alistado e engajado. E se não estiver produzindo, meu irmão, aí vem o general dos generais. Senhor dos senhores, rei dos reis, né? Lembra esse hino, né? Aí vem ele. E quando ele vem? Quando ele vem, ele quer encontrar engajado, trabalhando, em prontidão. Pode estar dormindo. Não vai ter desculpa para nós. Para nós, irmão, primeira fila. Exército em revista. Vocês são o que? Sal da terra. Aí Jesus usa uma metáfora. Jesus ele é muito seletivo na hora que ele vai usar a figura de linguagem. Ele era um mestre da retórica. Ele era um mestre do conhecimento da vida diária e de como aplicar a metáfora certa na hora certa e no lugar certo. Aí ele diz, vocês são o sal. E depois ele fala, um sal que tem sabor. E qual que é a natureza do sal? É de salgar, meus irmãos. É de deixar salgado mesmo. E não é pouco salgado, não. É muito salgado. Terra tem sal? Não. A terra não tem sal. Ela tem todos os nutrientes lá, mas se você pegar a terra, tem gosto de barro. Não tem sal. O sal é para ser posto na terra. A gente veio para salgar a terra. Nós viemos para salgar a terra. Aí existe a interpretação tradicional
de que o sal ele é um condimento para temperar a comida. Aí você tem que colocar uma pitadinha de sal para ela não ficar intragável. Essa é a interpretação tradicional. Qual que é o problema? O problema é que não é essa a intenção de Jesus. Não é. Então a gente tem essa interpretação de púlpito, que você é o sal para temperar a terra, para conservar a terra, mas esse não é o contexto. A hermenêutica não permite isso, o texto não permite isso, não é isso. Não é isso. Não é para conservar a terra, o próprio Senhor Jesus falou: passará os céus e a terra. Vai passar? Porque não foi conservado. O que é a terra? A terra é o mundo jaz no maligno. A terra está aqui destinada ao fogo, diz a Bíblia. Vai ser destruída. Passarão os céus e a terra. Abre Apocalipse. O primeiro céu e a primeira terra já não existem mais. Bom, chegou aqui presente o nosso superintendente, pastor Lucimar. Paz do Senhor a todos. Paz, amigo. Avante. Amém. Abençoe. Estava aqui. Isso, ajuda a gente aí com a secretaria da sala de hoje. Uma boa ideia. Por isso, tendo isso em mente, eu vou convidar os irmãos para abrirem aí Deuteronômio 29 e 23. Porque Jesus, ele não fala da cabeça dele. E outra coisa, a gente não pode, meus irmãos, fazer uma invasão de conceitos dentro da Bíblia por conta própria. Eu acho que, eu ouvi dizer, de acordo com a cultura, fulano ia ser ciclano. Não, vamos para a Bíblia primeiro. Depois que a gente dá uma andada na Bíblia, aí a gente dá um espacinho para esse pessoal das lendas, dos mitos. Mas primeiro vamos ficar com Bíblia e só Bíblia. Eu quero saber, e essa é uma preocupação nossa, o que Jesus quis dizer com sal da terra. Vocês são sal da terra. É para conservar a terra? Para manter a terra? Para preservar a terra? Então é uma pitadinha de sal. Se você é só um condimento, você faz parte dos temperos, mano. Você só temperou a terra. Mas não é, porque o contexto vai mostrar uma revolução. Você pode ler por conta própria todo o Sermão do Monte. Ele é todo revolucionário. Ele é todo. O que é revolucionário? É quando eu volto e eu revolvo, eu remexo, eu faço isso. Isso aqui é o reino de Deus. Jesus fala: não penseis que eu vim aqui para trazer paz na terra. Vocês já leram essa passagem? Já, com espada. Eu vim trazer o quê? Espada. Eu vim lançar fogo. E o que mais quero? Jesus disse: se já está aceso. Como assim, Senhor? O Senhor veio fazer isso? Sim, eu vim colocar o pai contra o filho contra o pai, o esposo contra a mulher e a mulher contra o esposo, até o ponto de que os vossos inimigos serão os vossos familiares. Isso aqui é o Evangelho de Jesus. Vocês entenderam? Não pensei que eu vim trazer essa harmonia, deixa como está para ver como é que fica. Não, eu vim ser um divisor de águas. Eu vim para colocar você em ponto de decisão. Se tiver que deixar pai, mãe, esposa, filhos e terras por amor do reino e do Evangelho, deixa. Agora, se você tem dificuldade em abrir mão, você olhou para trás, você não pode. Você não pode, não posso contar com você. Se lá no Velho Testamento o Gideão perdeu os 30 e quantos mil soldados? 32 mil soldados. Depois ele tinha... Ele tinha 32. Tinha 32. Reduziu para 3.700. Aí perdeu 31.700. Se lá no Velho Testamento ele perdeu tudo isso aí, ficou só com 300. Foi. E aí Jesus falou: olha, o reino de Deus é o seguinte, é um caminho. Que tipo de caminho que é? Estreito. É fila indiana. Então, se é fila indiana, começa o divisor de águas. Divisor de águas é ponto de decisão, meu irmão. Tem que ser valente para aceitar o Evangelho, tem que ser forte para permanecer no Evangelho, tem que aceitar as doutrinas do reino de Deus com muita integridade, bem-aventurança, tem que saber que nós temos uma missão a cumprir aqui, e por isso, divisor de águas. Jesus contou várias parábolas dizendo o seguinte: o reino de Deus é semelhante a uma rede. Eu jogo a rede no mar, puxo todo mundo, mas não vai todo mundo para a mesa, não vai todo mundo para o comércio. Peixe que é peixe ruim, peixe que não é comestível, o que eu faço com ele? Devolvo para o mar, filho. Jogo fora. Porque muitos são chamados e
Esse é o contexto de todo o Evangelho. Então, quando ele fala que você é sal da terra, o que é sal da terra? O senhor pode falar? Pastor Rogério, eu quero esclarecimento, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus, ele é um Jesus de paz, não é de paz? Por que ele veio trazer, não veio trazer paz na terra, mas guerra? Tem que ter decisão. Não há concórdia entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então essa paz que ele traz, ele diz, eu não vou a dor como o mundo a dá. Não é um acordo entre as partes. Não é deixa como está para ver como é que fica. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. É a paz que vem dos céus. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Então qual que é a paz de Jesus? Não é a paz onde marido e mulher deixam Jesus para poder servir o mundo. Se a mulher não serve a Jesus, não há ninguém que deixando mulher, filhos, pais, terras, tem que deixar. Tem que deixar. Em que contexto tem que deixar? Continuamos casados, mas eu não sigo para o mundo. Continuamos casados aqui, mas a gente não vai fazer as coisas do mundo. Aí chega uma hora que a mulher pega e fala pro cara o seguinte: quando eu te conheci era do sambão, meu. Quando eu te conheci era da balada, a gente saía, ia para as boates, fazia um monte de coisa. Agora você tá um crente aí, meu. Você é um homem frouxo. Aí começa a afrontar o camarada. Ele fala: não, frouxo não, eu sou um homem agora. Antigamente eu não era homem. E ou ela se converte, ou então daqui a pouco o casamento está em crise. Uma grande crise. Por causa de quem? Jesus. Por causa de Jesus. Então, casamento que entra em crise, porque um dos crentes, um é crente e o outro não é crente, esse aí está na Bíblia. Está na Bíblia, está certinho. Agora, o camarada é frouxo, aí ele larga a mão da igreja e vai com a mulher, porque ele não quer ser traído, não quer perder a mulher. Pastor Rogério, quando eu estava dirigindo uma igreja agora, a senhora do Jardim Madeira, que vai dar papelão, até hoje ela é membro nossa. Ela era ligada, ela mandou o homem embora para vir para a igreja para batizar. Você viu como a mulher tem coragem? A mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, ela tem coragem. O homem tem menos coragem, ele fica administrando a situação. Que fez a mesma coisa, ela mandou tudo e para ela se batizar, para ela entrar em comunhão, ela largou aquele amante dela, casou com o outro, no papel casado mesmo, se batizou e é membro da igreja até hoje. O senhor vê como que é o negócio da decisão? É sal da terra. Sal da terra, a pessoa tem que perceber que tem sal na comida. Tem que perceber que tem sal na água. Tem sal. O pastor Sebastião, ele pregou o sermão aqui domingo. Os senhores ouviram, né? Eu ouvi cada palavra. Ele disse o seguinte: o trambique vai até chegar no crente. Quando chega no crente, encontrou o sal da terra. Acabou. Acabou, irmão. As pessoas têm que saber, quando estiver ali, que você estiver por ali, que tem um crente na sala. Que tem um crente na sala, que tem alguém de Deus ali na sala. E que não adianta aliciar, convidar, perverter, oferecer propina. Tem que saber que você é crente mesmo. E você é sal. Pastor Ernesto Tonini, já passou para o Senhor, ele participou de uma reunião de pastores. Isso aí lá nos anos 60, tá? Faz tempo, hein? Não é nos dias de hoje. Nos anos 60 ele era da Convenção Nacional. Batista tradicional, mas aí ele foi batizado com o Espírito Santo. E como ele foi batizado com o Espírito Santo, ele levou a igreja batista para a igreja renovada. Aí ele participou, isso aí é testemunho dos batistas internos, que tem lá de dentro. Ele foi participar e aí alguns ali que estavam participando da convenção convidaram ele para poder participar de uma festa à parte. Aí nessa festa à parte, realmente ali o negócio era à parte, tinha aquilo que o crente não pode ter. Tinha. Aí convidaram ele pegou e falou: irmãos, eu não vou participar, tá bem? O senhor pode participar, só que fica sabendo que por onde eu passar eu conto. Por onde eu passar eu conto. O mundo tem que saber, mano, que encontrou sal na terra. Tem sal. E você é o sal. E aí, qual que é o contexto do sal? Vamos ler aqui, Deuteronômio 29, 23. Quem encontrou? Eu. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Ademá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira
e no seu furor. Esse é o contexto. Você é o sinal do juízo de Deus. Você é o sinal do divisor de águas. Igual esse sal aqui, ó. Lá, Sodoma, Gomorra, as cidades circunvizinhas, todas elas foram salgadas. É lá que está o Mar Morto, né, que é o Mar de Sal. E ali tem o Vale de Sal também, que havia o Vale de Sal. Você é o sal da terra para dizer o seguinte: olha, agora que eu estou aqui, nesse lugar, a diferença vai ser grande. A diferença vai ser grande. Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino de Deus. Não adianta ter carteirinha de convenção. Conversa isso aí. Adianta ter boa aparência, não adianta ter relações públicas, não adianta. Se a gente está entrando aqui no pleito das eleições, não é? Aí vai ter candidato a ser deputado, senador, governador, presidente, não vai ser? Aí vão aliciar os nossos votos, querer os nossos votos. Vão ser colocados aonde? Na Câmara dos Deputados, dos senadores, na cadeira dos governadores e na cadeira maior, que é da presidência. Não é isso que eles querem? A gente precisa colocar sal lá. Tem que colocar sal. Não adianta votar num deputado que simplesmente vai lá ganhar o salário dele lá de 30 mil reais e depois entra num conluio para poder prejudicar a nossa nação. Conversa nenhuma. Já que ele está aceitando ir para o pleito eleitoral, a gente vai pedir para ele o seguinte: que ele salve o Congresso. Eu quero um Congresso salgado. Quero uma Câmara de Deputados salgado, um Senado salgado. Por quê, meus irmãos? Colocou terra lá, está cheio de terra, não está cheio de terra lá? No Senado não está cheio de terra? Um monte de terra.